Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 20, do 17 ao 28. Mateus 20, 17 ao 28. Enquanto estava subindo a Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos à parte e pelo caminho disse-lhes: Estamos subindo a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para que zombem dele, açoitem e o crucifiquem. Ao terceiro dia, porém, ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, dirigiu-se a Jesus e prostrou-se para fazer-lhes um pedido. Ele perguntou: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Jesus disse então: Sim, do meu cálice bebereis, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles a quem meu Pai preparou. Quando os outros 10 ouviram isso, indignaram-se com os 12 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes impõem sua autoridade. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje observamos aqui no Evangelho, vou fazer um leve resumo do que diz a palavra de Deus hoje. Jesus está subindo a Jerusalém com os discípulos, com os 12 discípulos. Aqui não diz, depois é quem fala, quando a mãe de 2 filhos, os filhos de Zebedeu, chama Jesus à parte. Mas não fala que estaria outras pessoas além dos discípulos. Mas percebe-se pelo diálogo que há daqui a pouco entre a mãe dos 2 filhos de Zebedeu e Jesus. E Jesus está subindo. Toda vez quando Jesus sobe ao monte é para ensinar. Ele se eleva e para ensinar para as pessoas. Acontece que, se você parar para observar, aqui diz a mãe dos filhos de Zebedeu. E quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Lembra? Lá no início de quando a gente começou a fazer meditação aqui, partilha do Evangelho, estava lá consertando as redes os 2 filhos de Zebedeu, Zebedeu, Tiago e João. Jesus falou: Deixai as redes e vinde comigo, farei de vós pescadores de homens. Ou seja, aqueles 2 que essa mãe foi interceder por esses 2 já eram discípulos de Jesus. Agora a questão é, já está, por ser discípulo de Jesus, já estava garantido a salvação para eles? Claro que não. Como Jesus mesmo falou, não depende de mim. Está um à minha direita e outro à minha esquerda. Mas Jesus responde para ela quando ela intercede pelos filhos: Senhor, eu quero que meus 2 filhos estejam salvos. Nem pediu por ela nem pediu pela salvação dela. Ela intercedeu. Olha aí um ato de intercessão. Claro que foi uma tentativa, mas ela intercedeu pelos filhos. Jesus disse: Não depende de mim, está à minha direita ou à minha esquerda, mas depende do meu Pai. O lugar é reservado para as pessoas que Ele quer, que Ele reservou. Mas a questão é, claro, logicamente a gente entende, nós não precisamos ser ingênuos, ao ponto de dizer, então tem pessoas lá que é só quem está no livro. Não é isso. O lugar reservado é para aquelas pessoas que merecem. Imagine que esses 2 discípulos poderiam ser o Judas, poderia ser a mãe do Judas, que até então estava tudo tranquilo, não tinha traído Jesus, não tinha pecado. Depois foi quando ele se suicidou, o Judas. Mas aqui fala desses 2 filhos que até então poderia já estar salvo. Não, eu sou discípulo de Jesus, eu caminhei com Jesus, ao lado de Jesus eu estou salvo. Não depende de mim. Ou seja, a salvação depende de cada um de nós, até mesmo para os discípulos, até mesmo para os apóstolos. Tanto é
que Judas Iscariote se perdeu, né? Porque Jesus quis, ou não era o lugar reservado por Deus para ele, não. Por opção dele, por opção da própria pessoa. Jesus é muito claro nisso para dizer que a salvação é individual. Tá? Você pode interceder por uma bênção, pode interceder por alguma outra questão, mas a salvação é algo individual. E pelo fato de ao local para estar à minha direita, à minha esquerda, ali são os locais, é o local onde o Pai reservou. Quer dizer, tem que merecer. Né? Se for levar em conta o nome, todos os nossos nomes estão lá. Acontece que toda vez que a gente peca, a gente vai apagando o nosso nome. Passa um pouco a borracha e já vai ficando mais claro. Já vai tirando aquele tom de o seu nome lá. E quanto mais você peca, mais você apaga. Quanto mais você peca, mais você apaga. Imagine uma caneta num papel branco. Se você passa a borracha branca de apagar lápis, não vai apagar. Mas se você insistir, no mínimo vai acabar rasgando o papel. E aí se perder o nome. Mas vamos entender que uma hora vai conseguir apagar, né, aquele nome ali. E depois Jesus fala: quer ser o maior? Sirva. O maior entre vós. E aí ele já vira para os 12 que ficaram revoltados, os 10. Ficaram revoltados. Como é que pode? Uma coisa dessa. Estamos aqui, os 12. Aí chega lá no individual, no pessoal, no PV de Jesus, né? Uma linguagem mais tecnológica para os dias de hoje. Chega no PV de Jesus, no privado de Jesus e diz assim: não é bem assim. Jesus fala: olha, aquele quer ser o maior, seja aquele que serve. Porque ele mesmo diz: eu vim para servir e não para ser servido. Tanto é que Jesus nasceu, né, se cresceu, foi criado, viveu na pobreza, né, no desprendimento, sem reino, sem coroas chiques, sem roupas chiques. Ele veio para servir, para viver da providência de Deus. Veio numa família simples, não veio numa família de reis, de rainhas, uma família real. Ele veio para servir e não para ser servido. E o exemplo ele nos deu. Agora, tu, Pedro, tu, André, tu, Felipe, tu, fulano de tal, tu, Mateus, tu quer ser o maior? Seja o menor, sirva. Que exemplo mais belo que Jesus deu do que o lava-pés. Mas enfim, depois a gente vai conversar, logo vai ter ocasiões para conversar sobre isso. Mas Jesus, ele vem insistindo nisso. Servir. Para entrar no reino dos céus, no lugar reservado pelo Pai, tem que ser aquele que serve. Aquele que faz por serviço e não por dinheiro. E não, muitas vezes, por querer ser visto, como faziam os fariseus e os escribas. E nós vimos isso ontem, no Evangelho de ontem. Mas o maior entre vós, entre vocês, é aquele que serve. E a partir disso, os discípulos imaginaram, pensaram, realmente, e começaram a servir. Ou melhor, e fortaleceram o serviço, aquele serviço prestado que eles já faziam. Que nós, a exemplo de Jesus, possamos dar o nosso melhor para o reino de Deus, não buscar reconhecimento, como fazia os fariseus e os escribas, mas sermos autênticos servidores da palavra de Deus, autênticos servidores do Evangelho, do reino de Deus, assim como foi Jesus. Agora sim, se salvaram. Tiago e João se salvaram. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer. João foi que teve a morte mais suave, vamos dizer assim. O irmão de Tiago. Esses dois que a mãe pediu. Os filhos de Zebedeu que a mãe intercedeu. Tiago foi o primeiro, né, a ser morto. O primeiro dos apóstolos a ser morto. Tanto que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, a morte de Tiago. Mas está no céu, São Tiago. E João foi o que é o discípulo amado de Jesus. Escreveu os evangelhos, o evangelho de João, e escreveu o livro do Apocalipse. Foi maltratado, né? Mas ele não morreu de forma tão sofrida, corporalmente falando, mas sofreu muito porque ele foi o último dos apóstolos. Olha só, os dois irmãos. E agora vem no meu coração, os dois irmãos. Essa mãe buscou interceder por eles. Um foi
o primeiro dos discípulos a morrer. E o outro foi o último dos discípulos. O primeiro morreu mutilado, morreu. E o último, João, que não é o João Batista, João Evangelista, lá na ilha de Patmos, já depois de muito tempo, escreveu os Apocalipse e morreu. Depois de muito sofrer, o sofrimento dele foi diferente, porque ele era o discípulo amado de Jesus. Moisés Rocha, em uma das pregações dele, ele diz sobre isso, sobre João. Ele diz que é aquele que tanto amava Jesus. Tanto é que na última ceia, assim diz o estudioso e Moisés Rocha, ele estava ali, do lado de Jesus, do lado do peito de Jesus, a cabeça sobre o peito de Jesus, ouvindo e escutando as batidas do coração de Jesus. E o quão grande foi o sofrimento desse jovem que queria tanto morrer para ver Jesus. Foi castigado, entre aspas, né? Que não é um castigo, mas teve que esperar por muito tempo. Mas ele amava. Ele era o discípulo amado porque ele foi o que mais amou. Assim diz Moisés Rocha. Eu estou falando e citando para os teólogos do YouTube não dizer que eu estou falando besteira. Mas o discípulo que mais amava Jesus, aquele que ansiava ver Jesus. Ele queria logo, volta Jesus. Tu disse que eu vou, mas voltarei. Cadê? Tá demorando. Eu já estou velho, estou louco de amor, louco de paixão por ti. Mas é a missão de cada um. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje à noite, às 19 horas, oração do terço. E amanhã, mesmo horário, todos os dias, às 6 da manhã, mais uma meditação do Santo Evangelho. Deixa o like, se inscreve no canal que ainda não foi inscrito e comenta aqui o que é que você achou desta meditação. Até amanhã. Até mais logo.